todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast para Elas, nesta edição especial nas celebrações do nosso episódio 100. Pronto, este é o 101º, neste cenário diferente, neste cenário transitório. Como eu disse no episódio anterior, daqui nós vamos para um outro cenário, num novo formato, diferente e bonito. Hoje vamos conversar sobre um tema muito especial. Vamos falar da maternidade, da forma mais profunda que ela representa na vida de todos nós. Afinal de contas, todos nós, homens e mulheres, viemos de uma mãe. E hoje vamos falar desta magia da maternidade, os seus desafios, a forma como a maternidade transforma as mulheres, os desafios que nós vivemos como mães nas diferentes fases, desde o pós-parto, desde a criação de filhos, que também constitui um desafio. É o que se diz sempre, ser mãe é uma bênção, mas ao mesmo tempo é dos maiores desafios que existem. Quero agradecer ao Baby, que é nossa parceira nesta edição especial com as mães, que trouxe-nos aqui este ambiente que nos faz lembrar mesmo a maternidade, que faz nos lembrar filhos, que faz nos lembrar a quarto dos nossos filhos também, que traz-nos alguns brindes para algumas mães, que vão ser mamães, que depois nós vamos partilhar aqui com um pouco mais de detalhes. Para esta conversa, eu vou convidar 3 mães, 2 gestantes e uma recém-mãe. E tenho também uma plateia repleta de mães com diferentes experiências, diferentes idades, mães de 2, 3, 4, e vai ser uma conversa muito profunda sobre a maternidade. Vamos partilhar aqui experiências, desafios e muito mais. Quero agradecer também o Bom Garfo, que é o nosso parceiro desde o início, que tem servido os lanchinhos para os nossos convidados em todos os episódios do podcast. Para começarmos, eu convido a Vânia Fife. Depois de várias tentativas, foi abençoada pela primeira filha, agora vai ser mãe pela segunda vez. Vânia, bem-vinda a esta edição especial com as mães. Convido também a Joaquina Manuela, 23 anos, e vai ser mãe pela primeira vez. Bem-vinda, Joaquina. Convido também a Ancha Fumo, ela é mãe de 3, 2 meninos e uma menina, não é? Recém-nascida. Ancha, bem-vinda. Por favor, senta-se. E esta plateia maravilhosa, que eu já apresentei, repleta de mães. E vamos conversar a nossa conversa. Também gostaria de lembrar que este episódio é gravado no âmbito do dia de celebração, do dia da gestante, né? No âmbito do Dia Internacional da Gestante, que celebrou-se no dia 9 de setembro, mas nós não queremos perder a oportunidade, ainda que seja um pouco fora da data, mas queremos enaltecer e lembrar tudo aquilo que a gestante e as mães representam na vida de todos nós. Ancha, tu foste mãe recentemente de um bebê de 2 meses, com certeza que ainda estás na gestão das noites longas, ou aquele desafio de tentar perceber o que é dia, o que é noite, não é? O que é ser mãe para ti, que foste agora pela 3ª vez? Bom, é uma bênção, pois é um presente de Deus e é uma dádiva, é uma honra que Ele só dá a nós as mulheres. Então, é verdadeiramente uma bênção e vem lá com os seus altos e baixos. Eu costumo definir a maternidade como um processo de fé, porque nós vamos lá e entramos de cabeça mesmo ao ar, porque não sabemos o que é que nos espera. É tudo uma novidade. É uma novidade. Muitos mistérios. Muitos mistérios, muitos erros, muitos acertos. É um aprendizado. Ainda há pouco eu conversava com uma jovem que está aqui na plateia e ela dizia, contem-nos mais sobre... Estávamos a falar um pouco sobre a maternidade e ela dizia, contem-nos mais sobre a maternidade. Há coisas que nós não conseguiremos te contar, vais descobrir no processo. É verdade. Então, Joaquina, é isto, o que é que tu estás à espera, não é? Agora tu estás naquela fase da gestação, a viver essa transformação toda. Tu já imaginavas que seria assim a tua gestação? E o que é que tu esperas da maternidade? Realmente, eu não imaginava, porque eu tenho uma história. Tenho uma operação, operei aos meus 10 anos, barriga aberta,
tinha quisto no ovário. Então, quando descobri que seria mãe, eu chorei horrores. Não pensei na idade, não pensei no meu pai, não pensei na minha mãe. Porque geralmente as jovens da minha idade, quando ficam grávidas, pensam: o que meu pai vai falar? Como é que vai ser? Minha faculdade, minha vida. Então, as pessoas generalizam. Eu recebi isso como uma bênção. Eu chorei, mas chorei de gratidão. Que alegria. Chorei de muita alegria, chorei de... Meu Deus, muito obrigada, porque não é nenhum sacrifício, é uma bênção. Uma coisa que, com palavras, eu não poderia explicar. Algo que veio para a minha vida. Tá a ser algo transformador, com certeza. Mas eu estou a viver um dia de cada vez, estou a amar cada evolução do meu corpo, estou a amar viver essa experiência, está a ser algo maravilhoso. Não podia ter sido melhor. Ok. E graças a Deus está a correr tudo bem. Está a correr bem. Então, é um bebê que não foi planeado, aconteceu. Tu desejavas, mas não estavas à espera neste momento. Exatamente. Ok, Exatamente. ok. Muito bom. E falaste da tua cirurgia aos 10 anos. Disseste que tinhas um quisto no ovário. Sim. E foi um quisto identificado ainda quando criança? Sim, por acaso foi, mas sofreu-se muito para poder identificar. Ok. Porque eu andei em muitos hospitais, não conseguiam descobrir. Eu tinha uma barriga muito grande. Eu parecia estar grávida de 9 meses mesmo. Eu andava na rua e as pessoas diziam: como? Uma criança assim, com essa idade, está grávida? Como? Então, e na minha idade aquilo não era nada. Eu ainda era criança, não tinha noção das coisas, mas aquilo feria os meus familiares, porque minha mãe sabia que aquilo não era nada que nós queríamos, era algo que estava acontecendo. Eu estava doente. Então, os médicos, depois da operação, os médicos relataram que eu podia não fazer filhos. Eu podia não fazer filhos, como também podia, porque a operação eu tive, retiraram um ovário. Então, só para terem um pouco de ideia do quão eu fiquei feliz quando descobri que seria a mãe. Eu estou a cuidar desse bebê como... Só Deus sabe. Uau. Só não me caem as lágrimas, porque é uma história de superação. Eu sou muito abençoada mesmo. Não é à toa que eu estou rodeada de mulheres lindas. Eu me sinto abençoada mesmo. Uau, que história bonita. Que história, olha, Joaquina, muita bênção para ti, que seja uma caminhada leve e que quando chegar a tua hora também seja um processo bem leve e que esta alegria e animação toda continue, né? Obrigada. Neste processo teu da maternidade. Vânia, mãe pela segunda vez. Da primeira vez foi um desafio, várias tentativas. Conhecemos a tua história, choramos contigo, rimos contigo. A Vitória veio linda, encheu a vossa casa de alegria e agora apareceu o segundo. Como é que foi isso, Vânia? Planeaste ou aconteceu simplesmente? Bom, olá a todos que estão desse lado, olá plateia linda, nossa mãe, olá produção. Eu sempre vou destacar a produção, eu amo ver. Eu amo ver, então muito obrigada pelo convite. Como é que foi? Meu Deus, para quem está do outro lado deve estar a dizer, mas como? Mais uma vez? Porque eu recebo tantos convites, é incrível, que nunca consigo, mas... Pela segunda vez cá estou para falar de mim. Pela primeira vez falei da história, realmente nos emocionamos muito e está a caminho a segunda bênção da Vânia, graças a Deus. E tinha que passar por aqui mais uma vez. Então está a ser uma bênção. Foi uma surpresa, posso assim dizer, porque nós ainda não tínhamos planos. E nem sabíamos quando é que ia acontecer, deixamos só a vida levar-nos, né? E em fevereiro descobri que estava grávida, finais de fevereiro, não, março. Ok. Porque a criança foi feita pelas contas da médica no dia 14 de fevereiro. Uau! Uma celebração, sim, senhora. Foi no dia 14 de fevereiro, então aconteceu. Ok. Aconteceu. O lado mau que eu posso assim destacar é que nós queríamos muito que o nosso próximo filho, porque até poderíamos fazer em 2026, mas queríamos que nascesse em outubro. Ok. Mas é o mês, é o nosso mês, é o meu mês, do pai, das crianças, dos nossos 2 filhos, a Vitória, a Alicia.
também são de outubro. Sim, então economizam e faz uma celebração única. Mas não, né? Será assim, não então será? Só Deus é quem sabe. Está a ser, mas são surpresas a cada dia. Desta vez, acho que ainda nem chegaste a essa questão, está a ser muito difícil mesmo. Muito, está diferente da primeira gestação. Como sempre dizem, cada gestação é uma gestação. É o que eu estou a viver. A primeira foi tranquila, vivi levemente, nem parecia que estava grávida. Okay. Agora estou grávida. Agora estás a sentir. Agora estou a sentir que estou grávida. Rapaz, né, Vânia? É que eu dizia no backstage, os rapazes já fazem sentir desta barriga a presença. Sim. Mas mencionaste que ele apareceu. Tu não estavas à espera porque tiveste aquela dificuldade toda de engravidar no início, então pensavas que desta vez não seria também assim tão simples? Não seria tão simples, mas foi num estalar de dedos e deixamos mesmo acontecer e já estamos a fechar. Pois. São 5 dos 5. 5 dos 5? Sim, senhora! Parabéns à família 5. Muito bem. Então tinha que ser, estamos a seguir. Muito bem. Saudáveis, graças a Deus. Que bom, Vânia. Então, olha, uma linda caminhada nesta gestação para ti. Obrigada. Mas eu quero falar um pouco sobre a questão da transformação física, né? A gestação traz-nos muito isso. O nosso corpo muda, nós mudamos. Algumas de nós depois ficam até com um pouco mais de peso, outras não. É uma transformação total. Por mais que a gente volte, mas há sempre sinais de que fomos mães. De que forma, Ansha, tu foste mãe recentemente, estás lindíssima a propósito, nem parece que foste mãe há 2 meses. Como é que tu fazes essa gestação do teu corpo, né? Do teu organismo, durante a gestação, durante agora a maternidade? Eu, por exemplo, fico muito escura, nariz grande. A última gestação levou 1 ano para meu nariz voltar ao normal. Então, eu fiquei, será que vou ter que fazer uma cirurgia ao meu nariz? Então, tem todas essas transformações que ocorrem no nosso corpo, que de certa forma acabam impactando o nosso emocional, a nossa autoestima. Como é que tu viveste todas essas transformações? Em primeiro lugar, eu acredito que é uma questão de aceitarmos a situação na qual estamos, porque muitas das vezes deixamos que a pressão social nos ofusque, deixe-nos com a autoestima para baixo. Então, é uma questão de aceitar o tempo em que nós estamos e também olharmos para nós. Muitas vezes, quando vamos ser mães, quando estamos no processo da gestação, paramos tudo. Nós, as mulheres, temos a tendência de dar mais foco ao bebê, à própria gestação e nos esquecemos um bocadinho de nós. Então, é uma questão de levantar, aceitar um corpo que levou 9 meses para gerar uma vida. Eu acredito que não vai levar 2 semanas para voltar ao normal. Então, respeitar o tempo e no devido tempo as coisas vão fluir, o corpo volta de forma natural. Claro que hoje em dia temos acompanhamento com nutricionistas, ginásios, em que nós devemos achar uma brecha e cuidar mais de nós, né? Sim. Eu queria saber, ali na plateia, alguém já sofreu algum tipo de pressão social ou na família para voltar à forma depois de uma gravidez? Porque às vezes já acontece isso, né? Ou estamos, tens que cuidar, tens que amarrar a tua barriga. Aquelas sugestões, opiniões todas que acontecem. Então, gostava de ouvir se alguém já teve uma experiência parecida na plateia. Se não, vamos passar para a Vânia. Já? Por favor, mãe. Bom dia. Bom dia à nova televisão que eu estou aqui hoje. Eu estou a ver que é podcast. É verdade. Por ela e para elas. Verdade. E nós mulheres estamos de parabéns. Eu sou Hortência Parruque, tenho 63 anos. Linda. E eu fiquei muito feliz quando eu recebi este convite. Agradeço imenso por terem se recordado, não sei de que forma, mas acabei sabendo que acho que às vezes é por Vânia, é porque não sei. Só sei que a minha filha aí, Vanhaca, me disse: mãe,
com ou sem tempo, mãe tem um convite para ir participar, quer dizer, foi uma ordem. E Obrigada a Iva, né, por ter dado esta ordem à mãe. É verdade. Então, era uma ordem mesmo para cumprir. Estou aqui plenamente para vocês, para eu dar aquilo que eu sei, e parabéns para nós mães. Estava a falar A Lima, se alguma mãe naquele processo todo. Eu sou mãe de 4 filhos em 3 barrigas. Tenho gêmeos. Tenho gêmeos de 29 anos, já são homens. Para dizer que eu, quando tive a minha primeira gestação, da Jane Nhaca, tudo na desportiva, haver uma pessoa que não está a entender o que está a acontecer e o que vai acontecer. E pronto, eu tive a ela em 1981. Imaginem, né? Naquele tempo era um tempo de escassez de tudo. Mas eu fiz tudo por tudo para ser uma mãe poderosa, uma mãe da primeira viagem, que tinha que ter tudo o que merecia. Nós não tínhamos o privilégio de termos as fraldas descartáveis. Era fralda de pano. Com alfinete. Com alfinete e a calça plástica, que era para envolver a fralda para não poder molhar e transbordar com o resto da necessidade biológica. Por acaso eu não tive muita deformação, porque naquela altura a regra era: teve bebê, tem que amarrar a barriga, para não ficar com barriga grande. Então, ao voltar para casa, foi parto normal. Felizmente, os 3 partos foram partos normais, saudáveis. E eu era uma mãe forte, que nunca sentei porque isto dói aqui. Primeiro, porque não sabia o que acontecia. Como é que é lá na maternidade quando chegar o dia? Dói? Era só dizer, é só esperar o dia para sentir. Não se conta. Não se conta. Por isso, menina, não procura saber como é que é. Eu até ter o meu parto, estava à espera para sentir aquelas dores que tanto diziam que é muito dolorido, dói muito. Então, eu acabei tendo a minha filha sem me aperceber que já estava pronta para tal. Para dizer que eu não tive, por acaso, nenhuma deformação, só tive um probleminha quando tive a gestação dos gêmeos. Fiquei com o pescoço todo preto, minha barriga era enorme, como eu sou baixinha, imagine. Eu com 7 meses já não conseguia nada. Tanto que me deram uma licença para ficar em casa. Eu fiquei até o último dia. Então, aquelas coisas de bullying de pessoas, alguém diz assim: olha lá, Hortência, com essa cor que tu estás a ter, como dizia a Lima, que o nariz ficou grande, eu também fiquei escura, o meu pescoço era preto. Então alguém disse: mas será que vais viver? São aquelas pessoas que não têm modos nem de se aperceberem que implicações isso tem para uma mulher gestante. Será que tu vais viver mesmo? Eu só dizia a tal pessoa: olha, graças a Deus, eu sempre dou graças a Deus, porque tudo temos que dar graças. Eu sou uma mãe pela 3ª vez, eu acredito que eu vou ter esses 2 sem problemas. Eu nem procurei saber, vocês têm o privilégio de saberem o sexo, não sei o quê, mas quando eu tive essa 3ª barriga, já era um princípio das novas tecnologias, mas eu dizia: eu não quero saber, eu quero ter surpresa, porque já tinha as 2 meninas. Imagine se eu quisesse saber, me forem dizer que são 2, então já teria 4 mulheres. Então eu disse: eu não quero saber de sexos, quando chegar a hora será uma surpresa para mim. Tanto que quando eu cheguei lá, primeiro um rapaz, a seguir outro rapaz. Só quando eu tive aquele primeiro rapaz, eu dizia: o outro que vier pode ser menina, não tem problema. Já tem um rapaz. E 7 minutos depois veio o segundo. Meu Deus. Então eu me sinto lisonjeada por vir a este programa falar de mães, falar da gestação, porque
nós somos as mães do mundo, mulher é quem nasceu Jesus Cristo, por isso nós somos fortes, temos que continuar assim e nós continuarmos bonitas, É verdade. para não termos aquela deformação, porque essa história é coisa mesmo de Deus, cada um tem que saber, só que vale a pena vocês agora terem essa probabilidade ou esse privilégio de terem os, como é que se chama? Nutricionistas. Lá nos gimos, lá os nutricionistas e tudo mais. Então, estão de parabéns e eu acredito que vocês também serão como eu, porque estou plena. Pleníssima! Muito obrigada. Obrigada, mãe Hortência. Olha, muito obrigada por vir aqui esta manhã nos prestigiar, partilhar a sua experiência. Somos todas muito gratas. Eu acredito que todas nós aqui vamos aprender imenso consigo e com a sua experiência. Disponham, queridas. Obrigada. Com a produção também, acredito que estão a aprender alguma coisa conosco. Com certeza. Pena, porque nunca vão ir à maternidade. É uma pena mesmo. É uma pena. Nunca vão ter esse Se privilégio. fosse possível, só trocarmos 24 horas só para eles sentirem um bocadinho. 10 minutos mais. Mas alguns minutos. Mas eu acredito que há certos pais, quando as mulheres estão na gestação, têm sintomas de enjoo. Devia ser para todos os homens. Devia, concordo. Devia Todos ser. deviam ter sintomas. A sentirem um pouco do que é que nós costumamos sentir. Joaquina, tu estás nesse processo de também não querer saber o sexo do bebê ou estás ansiosa para saber de tudo? Por acaso, eu nem queria saber, né? Ok. Só que fui uma vez à clínica, então acabei sabendo. Tá bem. Só como eu estava a comentar com a mãe e com a outra, eu dizia que eu não queria, mas ainda não, o que me disseram na clínica não está a convencer-me ainda, então voltaria a fazer uma outra eco que é para poder ter certeza. Muito Mas bom. o que Deus me der, Com eu recebo com muita certeza. gratidão. Ah, Estou sim. pronta. É Seja um verdade. júnior, seja uma princesa. Aquilo que for. Eu acabei comentando com ela, disse, olha, essas vossas máquinas lá, às vezes os rapazes escondem o lalá. Sim. E dizem que é uma menina e no fim do dia é um rapaz. Porque são malandros, começam mesmo desde lá. Começam desde a barriga, não é? Olha, queria ouvir a experiência de outra mãe sobre os desafios na primeira maternidade. Aquela fase inicial, dos primeiros dias, do recém-nascido. Como é que foi a vossa experiência? E também em termos da equipe de apoio, não é? Nesta fase nós precisamos muito da equipe de apoio. Como é que foi este processo para si? Bem, boa tarde, chamo-me Yanika, sou mãe de primeira viagem. Bem, dizer que eu tive uma gestação super tranquila. Tanto é que até um dia antes de eu dar o parto, eu desci as escadas a rolar. Minha mãe que dizia, aí, lembra-te que tens alguém na barriga. Então, bem, nos primeiros dias, um grande desafio, vocês. Eu sou uma pessoa que eu durmo tarde, enorme, mas não estava preparada para não dormir. Para não dormir a noite toda, no caso. Ver o sol raiar. O meu filho, ele nasceu às 3 e era exatamente a mesma hora que ele acordava. E por acaso era a mesma hora que eu sempre acordava de madrugada durante a gestação. Eu sempre acordava às 3, perdia sono. Ele nasceu às 3 e ele exatamente 3 ele acordava. Nos primeiros dias eu estava com a minha mãe e a minha sogra. Por acaso o meu marido estava noutra província. Ok. Então foi porque ele nasceu antes. Ele nasceu antes, então e programamos a viagem para o meu marido porque a criança ia nascer na outra semana. Mas eu disse, não, eu quero nascer logo. Então, fiquei com a minha mãe e com a minha sogra na minha casa. Bem, foi mesmo desafiador. Eu não estava preparada. O que minha mãe dizia, mas eu não levei a sério. Eu vou tirar de letra. Não é nada, Não né? é nada. A gente faz. E cada bebê é um bebê.
Lá, o meu filho acordava às 3. Aquilo era dar de mamar e brincar com ele, porque ele não queria dormir por nada. E eu ali bem exausta. Então, nos primeiros meses, para mim foi mesmo um martírio. Aí o meu marido chegou, ficamos os dois. Vamos à luta. A sogra e a mãe já tinham ido embora? A minha sogra ficou durante uma semana, até o umbigo cair. Ok. E ela depois disse, agora é convosco. Agora é convosco. A minha mãe vinha para casa somente para fazer massagem, vinha ver o bebê, depois ela ia. Então, até que fomos à primeira consulta do bebê e a pediatra disse, pai, a mamãe vai acordar para dar de mamar, mas tu é quem vais fazer ele arrotar e devolver para ele dormir. Porque a mãe precisa dormir por causa da produção do leite. Meu Deus. Tudo bem. Vamos a essa batalha. Está essa médica assim. Olha, médicas, por favor, deem essa instrução a todos que forem lá. E aí foi. Meu marido tinha que andar pela casa todas às 3, 4. Nós víamos o sol raiar, por eu ver o sofrimento dele, porque ele depois tinha que trabalhar. Eu disse, não, vamos os dois. Mas os piores dias mesmo eram os de cólicas. Pois. Os de cólicas, porque tu não sabes por que o bebê está a chorar. Tens que adivinhar. E quando colocas no berço, acorda. Ele quer somente colo. Colo. Porque aconchega. Exatamente. Tanto é que acabamos deixando ele, meu filho, acho que a maior parte do tempo dormia mesmo no peito do pai ou no meu. E hoje ele não quer saber do berço. Se colocamos no berço, 5 minutos ele já quer sair. Mas eu acabei dizendo a mim mesma, não adianta eu relutar. Logo que eu aceitei, para mim foi leve. Eu aceitar que sim, ele quer acordar, ele quer comer. E acabei olhando aquilo como um simples cenário normal que vai melhorar. Eu é que tenho que me adaptar e sim fazer o bebê também adaptar-se que dia e noite. Mas quanto tempo ele tem agora? ele agora vai completar 2 anos daqui a Uau, pouquinho. que bom! A pior fase é pelo menos agora consegue-se dormir, né? Eu acho que uma das maiores alegrias é quando os bebês começam a dormir e tu dormes, consegues dormir 4 horas, 5 horas, 8 horas. E tu celebras, até, né, E por Vânia? acaso, A pessoa te celebra. O problema é que acordas. E será que ele está bem? Sim! Exatamente. Mas para mim foi o processo de ter aceito que é assim, foi o que tornou as coisas mais leves. Que bom. O fato de eu não estar a aceitar e lutar é o que mais pesava. E aquilo de dizer, quando o bebê dormir, vai dormir. Eu não conseguia. Para mim, a hora de dormir é à noite. Vou descansar de tarde. Agora, o bebê está a dormir 1 hora, vai dormir também. Acorda, bebê, já que eu quero mamar. Não, para mim aquilo era um martírio e criava-me dor de cabeça. Eu preferia fazer outras coisas. Quando eu pudesse, eu dormia. O bebê acordou, vamos brincar, vamos dar de mamar, tentar nanar. Este é um processo. É um processo que requer realmente muita paciência e amor acima de tudo. Exatamente. Porque é o que dizias, às vezes são choros, 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 a pessoa não sabe, bate um desespero total, a pessoa fica sem saber o que fazer, se é fome, se é cólica, seja o que for. Então é realmente um desafio muito grande esta do recém-nascido. Vânia, a tua equipe de apoio, como é que foi? Mãe, obrigada, porque eu vou levar comigo. Eu tive a Vitória, daqui a pouco ela vai completar 2 anos, Sim. dia 7 de outubro. E eu quero muito levar comigo o fato de nós aceitarmos aquela situação, porque se tu não aceitas, tu sofres. Então, eu gostei muito desse ponto que tu tocaste e vai me ajudar. Só agora transformou-me um bocadinho. Primeiro eu tenho que aceitar que estou grávida, que estou a passar por tudo isto e que estou a caminho da maternidade. Se eu não aceitar, vai ser difícil. Então, muito obrigada. Estamos aqui para levar sempre alguma coisa de experiências de outras mães. Agora,
Equipe de apoio. Equipe de apoio. Sim. Eu Como é que tive foram uma as rede muito boa. É incrível que quando o umbigo da minha filha caiu, também foi uma semana. Eu é que disse, minha mãe ficou 2 ou 3 semanas em minha casa. Vocês, nem por mal, eu amo muito a minha mãe, mas eu estava a sentir-me muito presa à situação dela estar ali em casa. Eu queria viver aquele momento sozinha, com o meu marido, porque no momento em que eu tinha o bebê comigo, depois minha mãe podia levar, eu dizia não. Quem tem de levar o bebê depois é o meu esposo, são os meus filhos. Então eu conversei com a minha mãe e ela também já estava pronta para ir para casa. E Foi ela percebeu, muito leve, porque ela percebeu. 2 ou 3 semanas ela foi para casa. É incrível que ela foi para casa e eu estava chateada com ela. Porque até hoje não sabemos onde é que está o umbigo da bebê. Ela simplesmente desapareceu. Acho que se calhar até foi para o lixo, né? Então não guardei comigo, mas foi o que marcou-me ela sair da minha casa, perder o umbigo da criança. Então, mas ela saiu na boa, hoje ela já entende. Minha mãe ficou muito tempo com isso. Minhas irmãs sempre diziam, mãe não está bem. Mas eu fiz de tudo para fazer ela ficar calma. Não, relaxa, já passou, né? E foi assim, ela ajudou muito, meu marido, mas eu poupei muito a ele, porque quando tivemos a Vitória, ele entrava de manhã. Pois. Tinha que sair de casa às 7 e na fase das cólicas foi um grande desafio para nós. Eu chorava, eu não entendia o que estava a acontecer, era a minha primeira vez. Como é que um bebê tem de sofrer deste jeito? Então, foi o que... Só foram... Esses são 3 meses. 3 meses, quando passaram os 3 meses, ficamos mais leves, mais soltos. Foi muito lindo viver aquilo. Agora ela já está mana e agora ela dorme. E eu é que eu ficava preocupada no início. Vitória, alô, filha, então, mãe não está a acordar, o que é que se passa? Então, ela já dormia desde os 7 ou 8 meses, já dormia toda noite. Então, foi tranquilo. E todos apoiaram a minha filha, foi incrível no processo, meu marido também, então foi leve. Ai, que bom. Que Foi bom. leve. Inês, tu és mãe de 4. A Vânia tocou num assunto que me faz lembrar algumas situações da maternidade. Primeira, segunda, terceira. No primeiro bebê, fazemos um enxoval, o quarto, queremos guardar o umbigo, a marquinha do pé do bebê, fazemos álbum de foto, tudo bonitinho. Quando chega segundo, terceiro, quarto, qual é a tua experiência sobre isso? Boa tarde a todas. Meu nome é Inês, como a Lima estava a dizer, eu sou mãe de 4, de 3 barrigas, aprendi isso hoje aqui. Sim, 3 barrigas. Sim, porque tive na minha última gestação gêmeos, um casal. E realmente na primeira gestação as mães costumam ficar muito emocionadas. Compramos tanta roupinha e não temos muita experiência, às vezes compramos tamanhos muito pequenos e é tanta roupa, é tanta coisa que a gente faz para guardar e tal, e realmente quando vamos à segunda, à terceira, nós já temos mais experiência. Por acaso, agora eu calculei muito bem calculado. Primeiro eu já sabia que meus bebês iam chegar no inverno, desculpa. Iam chegar no inverno, então eu já sabia o que eu devia comprar, que tipo de roupa eu devia comprar. Então eu calculei tudo e eles eram gêmeos, são gêmeos, sim. Então eu ia calculando 3 peças de cada, 3 gorros, 3 pares de meia. Não exagerei nada, não exagerei muito, porque eu já sabia que depois de 2 semanas, 3 semanas, aquelas roupas não iam servir aos bebês. Então eu consegui fazer esses cálculos, consegui conter aí a emoção. É claro que não é fácil, porque eu já tinha 2 meninos e agora chegaram os gêmeos e é um casal, então está lá a menina, e claro que ela vai me deixar um pouco fora de mim. Então sempre vai acontecer que eu me emociono um pouco mais, mas tento não me exceder. Consigo fazer esse cálculo de não exagerar nas peças, nas roupinhas, faço esse cálculo todo e está tudo bem. Está. Sim. Maria é mãe de 1, não é? Como é que foi a tua experiência neste quesito de organizar o enxoval, fazer estas coisinhas todas que depois poderão servir de lembrança um dia? Sou mãe de primeira viagem,
de uma menina que agora tem 9 anos. Uau! Sim, sim. Foi uma experiência boa. Foi uma experiência boa porque, a bem ou a mal, eu vivi a maternidade a solo. Desde a gravidez até o nascimento e continuo agora. Então, tive de transformar algumas expectativas que eu tinha, porque todas nós, quando decidimos ser mãe, planeamos, temos a expectativa de que a rede de apoio de uma maneira espetacular, mas não foi o caso. Então, tive de pegar as minhas emoções negativas e transformar em alguma beleza. E nesse quesito eu realmente me emocionei. Comprei muita coisa que podia, fui sonhando com isto, mais aquilo. Quando soube do sexo, era o que eu mesmo queria, uma menina. E fui mimando na gravidez, mimando depois da gravidez. Então foi bom, foi uma experiência boa. Claro que a mãe aqui dizia que temos aquelas emoções de sempre comprar a mais, não é? Sempre, porque é uma emoção. Mas ao longo do tempo vamos ganhando experiência, após o bebê nascer, vamos tendo aquela experiência de que, olha, daqui a 6 meses tenho de comprar X, Y, mais Z, mas não excedendo, mas tudo sob controle. Muito bom. Maria, tu representas um número muito grande de mulheres, a tua história, que é de mãe solo. Há pessoas que preferem dar nomes diferentes, seja um nome que nos deixa confortável, mas são mães que criam os seus filhos sozinhas. Mãe e pai, e isso existem várias denominações. E tu representas aqui nesta conversa, representas este grupo de mães. Ainda outro dia eu via um dado que me deixou assim um pouco assustada. Falava-se de cerca de 5 milhões de crianças, se não me falha a memória, que são criadas apenas pelas mães. Então existem muitas situações como a tua. E eu queria explorar um pouco a tua história. Neste processo teu, não é? Tiveste a gestação, tiveste bebê, a equipe de apoio ou não, o processo de crescimento. Quais são os desafios que tu viveste ou quais são as bocas, vamos assim dizer, que tu já recebeste ao longo da tua maternidade? De facto, represento a maioria das mulheres, pelo menos na nossa sociedade, que são mães solos, outras solteiras, outras preferem dizer que são mães de produção independente, seja lá o que for, mas no fim somos todas mães de igual modo. A minha experiência em particular sobre a maternidade, eu comecei a viver a maternidade solitária desde que me descobri grávida, não é? Foi planeado sim, mas é como se diz, as expectativas são diferentes daquilo que é a realidade da coisa. Porém, fiquei grávida em casa dos meus pais, não é? O que tinha planeado com o meu parceiro não foi cumprido. Senti-me obrigada a ter que seguir. Foi uma decisão, foi uma decisão que tomei na altura e acho que tomei certo, não é? Decidi seguir essa caminhada sozinha e foi uma experiência dura, porque geralmente os nossos pais, familiares, quando nos veem jovens, têm muitos sonhos para nós, não é? Sonham, pelo menos na nossa sociedade africana, moçambicana, que as meninas saiam de casa de mãos dadas com um parceiro, depois de terminar a faculdade, ter um trabalho e pronto, seguir adiante. Aquela escada que a sociedade já padroniza para nós. Então, tive esses todos preconceitos de já ver-me grávida e sozinha.
Tive também o preconceito da maternidade, que é, geralmente, quando vamos às consultas, vamos ao peso do bebê, é sempre, onde é que está o pai, não é? Então, de alguma forma, claramente que algumas pessoas não perguntam isso de uma forma maldosa, mas é porque é a foto que temos da sociedade, né? Que existe uma mulher com um marido, um parceiro, que é o pai também da criança. Então, lidar com tudo isso é um desafio, não é? Mas, acima de tudo, como disse uma das mães, há que aceitarmos, não é? O que é que nós queremos para nós. Graças a Deus, a minha gravidez foi planeada, embora não tenha corrido como devia ser, mas foi planeada, foi muito querida por mim, que eu estava pronta, tinha lá os meus 24 anos quando estava grávida, fui mãe aos 25, então foi planeada. Então, o fato de ser planeado e estar pronta psicologicamente para ser mãe ajudou muito, ajudou muito. Graças a Deus também, durante chamamos de puerpério, né? Pós-parto, Deus é maravilhoso, sabia em que situação eu me encontrava, então a minha filha não foi assim de grande trabalho. Uau. Não conheci o que eram noites sem dormir de cólicas, não é? Ela tinha crises de choro de 3 em 3 meses. Acho que era só para estar consciente de que estava no mundo, não é? Então, até hoje ela é tranquila. Então, não passei muito tempo nos hospitais, esfriados, por aí, não. Como disse, Deus, às vezes, a carinha. Então, que seria um desafio, não é? Porque, olha só, já tens a maternidade a solo, depois tens a doença, entre outras coisas, seria um bocadinho complicado. Então, não tenho muito a reclamar, tirando apenas a questão da sociedade, porque a sociedade realmente é cruel, extremamente cruel, é muito cruel. Não é? Extremamente cruel, mas consegui tirar de letra e consegui ter a minha experiência, que olha, até hoje são 9 anos que se passaram, está lá uma menina linda, maravilhosa, educada, pelo menos consegue estar na sociedade, então isso é bom para mim e foi bom, foi uma experiência bonita. Entre inferno e céu, mas não tenho muito a reclamar. Parabéns, então, parabéns Maria, por teres criado este processo todo de forma leve, apesar de todos os desafios. E como bem disseste, Deus sempre ajuda, né? Deu-te uma menina calma, serena e não precisaste também viver todas essas turbulências. Joaquina, tu tens 23 anos, a Maria falou que ficou grávida aos 24. Tens 23 anos e essa foto que se fala, né? Este processo todo que às vezes os nossos pais, a sociedade idealiza, que tem que crescer, estudar, se formar, arranjar emprego, casar, fazer filhos. Tu disseste no início que nem te importaste, nem te preocupaste com a reação dos teus pais, de tão feliz que tu ficaste. Mas acredito que surgiram reações. Quais foram essas reações e como é que tu fizeste a gestão disso? Graças a Deus, por conta da minha situação, né? Como já havia dito no início, por conta da operação, tanto a minha família como a família do meu parceiro recebeu essa notícia muito bem. Foi o que eu disse, meu bebê está como uma bênção, não só para mim, mas todo mundo que está ao meu redor, porque as pessoas conhecem a minha história, então abraçaram-me, tem dado o melhor apoio. Eu tenho a melhor rede de apoio. Em nenhum momento senti-me encurralada, em nenhum momento senti-me sozinha. Tenho ido à faculdade ainda, normalmente, como podem ver aqui, se não perguntam. Estudas de dia ou de noite? Estudo de dia. E qual foi a reação? As pessoas quando te vê circular pelos corredores, como é que tem sido? Pergunta, estás grávida? Estás grávida? Ei, sério? Com essa idade? Eu sim, sério, porque é algum problema. Uma vez, encontrei uma moça na rua, ela perguntou-me, estás grávida? Mas com essa idade? Ainda não casaste? Ainda não fizeste nada? Eu disse, o que uma coisa tem a ver com a outra? Eu não preciso casar para estar grávida. As pessoas generalizam muito as coisas. Como eu tenho dito, eu vivo um dia de cada vez. E desculpe-me, mas
poucas vezes eu me importo com opiniões alheias. Eu vivo por mim, para mim. Se eu estou bem, tudo bem. Eu tenho tido pessoas que me dizem, olha, maternidade é maternidade, você vai sentir o que você vai sentir lá. Graças a Deus eu consegui fazer parte do grupo do movimento com a V. Sim, é um grupo que temos tido muita interação, muitas trocas de experiência, temos aprendido muito. Lá tem mais que já tem 5, mais que tem 2, mais que ainda não tem, como eu. Então, tem sido algo muito bom. Então, quanto à idade, nem estou preocupada. No meu pensar, eu estou na minha melhor idade para ter filhos. Boa. Tirando ou não a questão da operação, eu estou na melhor idade. Não foi o que eu desenhei, né? Eu nunca disse, olha, com 23 anos eu vou ter meu primeiro bebê. Mas também não foi o que eu não desenhei. Então, para mim está tudo bem. Está tudo bem acontecer. Muito bom. Ansha, em relação a... Falamos aqui de apoio dos parceiros, dos companheiros. Qual foi a tua experiência nesse aspecto? Para mim foi uma experiência boa. Como eu disse no início, desde o momento em que eu soube que eu estava grávida, eu aceitei aquele momento e entrei com tudo, com todo amor e carinho, muito cuidado. E a rede de apoio, ela foi muito essencial, foi muito importante, é importante, porque na minha situação, tenho 3 filhos e o mais velho tem 4 anos, então tem aqueles momentos em que choram os 3. Então, é muito essencial, o meu companheiro tem ajudado bastante, a rede de apoio que temos também tem sido muito essencial. Então, tem sido uma experiência boa. E um aprendizado acima de tudo. Todos os dias. Todos os dias, é. Muito bom. Bom, nós temos aqui mais... Vânia, podes comer. Com grávidas... Olha, quem quiser comer, olha, fica à vontade. As gestantes não têm horário. Quando sente fome, tem que se comer. É assim. Tem esta questão de número de filhos. Às vezes, quando temos que é o caso da Maria, não faz mais filhos, só um, tem que ter outro para fazer companhia. Enfim, existem muitas teorias. De repente, quando fazemos 2, 3, 4 ou 5, estás a fazer muitos filhos, para quê? Estás a estragar teu corpo, um dia teu marido vai te deixar, vais ficar sozinho. Existem muitas teorias à volta disso. Então, eu gostava de ouvir um pouco a experiência das mães com 1, com 4, vamos ouvir a mãe Hortência. Acho que naquela altura até não era um grande desafio, não é? Ter muitos filhos. Realmente não era problema. Eu ouvi aqui a explanação das meninas que faziam enxovais, não sei o quê. No nosso tempo, o enxoval era uma coisa secreta. Ok. Era uma coisa secreta por causa de quê? Por causa da superstição das pessoas, os mitos. Então, tinha que até esconder para o próprio seu parceiro. Uau. Porque era um segredo, porque tu não sabes o que vem lá dentro. E falando da rede de apoio, infelizmente eu não tive. Eu não tive porque eu tive a minha filha, eu só tinha ainda sido lobolada, ainda não estava casada. Então eu tive a minha filha na casa do meu primo, que me criou, que ele é filho do meu tio. Então, não tive uma rede boa de apoio. Minha mãe estava em Chibuto. Eu apenas estava lá e a minha cunhada também. Não foi muito boa para mim, talvez porque eu tive bebê lá em casa, enquanto eu devia ter saído antes de ter o bebê. Mas já aconteceu, eu já estava lá. E o que era mais difícil era se eu tivesse tido aquele bebê sem ter sabido quem era o pai, essas coisas todas. Mas pronto, o banho dei sozinha, o primeiro banho da minha filha, dei sozinha.
E fiquei feliz quando a Vânia diz que a mãe ficou lá, mas que ela não gostaria que tivesse ficado mais tempo, porque ela queria ter aquele aconchego do Five, meu filho. Mas são situações que acontecem. Mas estou feliz. Eu não tive pontos. Aliás, tive alguns pontos. Naquela altura, mas que eram agrafadas, com agrafos mesmo. Então, para mim, os pontos foram apenas só para... Até a médica que me estruturou dizia, é só para deixar o papá à vontade. Então, temos que fechar aquela parte. Então, tive alguns pontos que também naquele tempo precisávamos de banho quente. Mas agora, as meninas... Quando tem pontos, tem que ser banho frio. Então, todas as coisas foram mudando. Tinha que se ficar em bacias, né? De água quente? Não, assim, isso aí era mais exagero. Okay. Era só uma questão de lavar a bolacha com água quente. Ok. Está a perceber? Para quê? Não é bolacha. A produção está a rir. Não é bolacha doce. É bolacha. Falando de bolacha, a mãe fala muito, enquanto a menina disse para falarmos pouco. Mas são oportunidades que a gente tem de dizer tudo que a gente passou e que viveu. Falando de bolacha, eu ensinei às minhas filhas que era bolacha. Então, um desses dias, eu estou lá dentro de casa, elas estavam a brincar no passeio de casa. Então, acho que a calcinha soltou-se da mais nova. Então, a outra disse, a bolacha daí vai estar a entrar areia. Então, a outra disse, e o que? A amiguinha disse, estou a pedir me darem essa bolacha. Então, disse, não é bolacha que se come, é bolacha que está aqui conosco. Então, ficou um mito na minha família. Ela lá dos rapazes é bolacha das meninas. Então, eu não fiquei muito triste quando eu não tive essa rede de apoio, porque eu compreendia que aquela senhora era uma pessoa que veio da sua família e veio me encontrar lá na casa do meu irmão. Então, eu ficava feliz porque era uma experiência. Uma mãe da primeira viagem. Então, a única coisa que me ensinou a fazer é que antes de comer, ela tinha que me amarrar a barriga. Não era de lenço que vocês estão a falar, capulana. Abrir a capulana toda, enrolar a capulana para trás e virar para frente, amarrar. Antes de comer, depois introduzir a cinta. Dizia que não podes comer e depois fazer a cinta. Para não ter como ver, não tem barriga. É verdade. Então, amarrava-me, punha a cinta, depois ia aqui à mesa. Que é para quê? Que era para o estômago ficar quer dizer, ficar na medida certa, para não comer, depois alargar, depois amarrar, já não ficava bem. Então, são essas experiências que eu tive quando tive a minha primeira filha. Então, na segunda, já era craque. Fazia sozinha já? Se fiz sozinha na primeira, imagine na Iva. Segunda. Foi mesmo uma experiência, só que pronto, eu não sou uma mãe que não sofri de cólicas, nem os meus bebês sempre foram tranquilos. E eu fico feliz por isso tudo. Então, quando as minhas filhas já tiveram os bebês, então eu estava lá prontamente para fazer aquilo que é o conhecimento que eu tive quando tive as minhas crianças. Só que aquilo que dizia a Vânia, quando a gente faz aqueles passos, a mamãe está a alejar, a mamãe deixa de fazer depois. Por quê? Porque já sabiam que não querem amarrar também, porque a Iva, a operação, as crianças dela sempre foram a cesáreas. Agora a Mana já não. Partos normais, os dois, sou o último que teve a cesariana. Então já não era possível fazer aqueles passos. Mas pronto, também vocês já sabem, caminhar sozinhas. É diferente. Mas essas técnicas ajudam muito, né? Mas a Vânia está dizendo que agora vai aceitar fazer. Mas eu, como sou aquela mãe galinha, querendo como não estou ali. Querendo como não estou ali. Porque, infelizmente, as minhas filhas não têm sogras. A Mana teve, mas depois partiu para a glória. Então, eu é que tenho que ser mãe, avó, sogra delas. Por isso, eu não deixo nenhum passo
num espaço de não estar lá presente. Pois. Sim, então É uma tudo está bênção, conforme. né? É Uma muita bênção, bênção, minha filha, é uma muita bênção bênção. muito grande. Obrigada, A obrigada. produção gostou, não é? A produção mesmo está atenta. Está atenta. Muito Tá cheio de obrigada. homens aqui. E também queria dizer que, em relação a Maria, Sim. eu te parabenizo, minha filha. Parabéns por seres uma mulher de fibra. Há muitas mães que desistem porque. Não tem que haver porque. É aquilo que Deus lhe proporcionou. E há quem, infelizmente, não tem nenhuma criança. Há mulheres que até hoje lutam com raízes, com hospital, com não sei o quê, para pelo menos ter um bebê, pelo menos ficar grávida uma única vez. Eu, quando vinha para aqui, encontrei-me com uma senhorita da vossa idade, que está grávida. Ela viveu esse tempo todo a saber que não faz filhos. E eu lhe parabenizei e parabenizo até agora, quando eu vinha para cá. Eu disse, eu vou falar dessas barrigas, eu vou falar de maternidade. Então, estão todas as mães de parabéns, mesmo aquelas que ainda não têm, Deus um dia proverá. Amém. Proverá, sim, senhora. Vânia, tiveste muitas opiniões sobre a forma como deverias criar, educar, cuidar da tua filha depois da Vitória nascer? Aquelas opiniões todas que vêm da sociedade, da família, sogras, etc. Bom, eu recordo-me que algumas pessoas tentaram, principalmente da família, né? Mas por conhecerem a Vânia... Não dá espaço. Não dá espaço e respeitaram muito, muito tudo isso. Então não tive muitas opiniões. Eu é que vivi aquele momento mãe. Eu até tenho a minha cunhada, a Mana Manuela, que ajudou-me muito. Eu chamo ela de pediatra da Vitória, porque sempre que eu tivesse uma dúvida, ia falar com ela, a esposa do meu irmão mais velho. Sempre falava com ela. Mas fora isso, ninguém tinha aquele espaço de... Porque há momentos que eu não quero mesmo. Pois. Nem preciso dizer, as pessoas já percebem que aqui não vale a pena. Só a expressão facial. Exatamente. Então, assim foi. Não tinha muitas opiniões, as pessoas respeitaram muito aquele período todo. Até minha mãe, para falar uma coisa, meu marido que dizia, mãe pensa assim, mãe, então... Mas ela não vinha, né? Aquele receio. Então ela deixou-me viver aquele momento único, sendo mãe, que eu até estava a dizer há dias, não me recordo com quem estava a falar, minha memória anda uma bênção. Faz parte. Não, mas eu não consigo entender. Então, eu comentei com a pessoa e disse, uau, eu já não me recordo de nada que foi na primeira gestação. Eu vou aprender muitas mais coisas agora. Para mim vai ser uma novidade, de verdade. Já esqueci muita coisa. Muita coisa. Sim, esqueci. Vânia, tu notas uma diferença da tua primeira gestação e esta? A primeira, tu ou seja, não informaste, não comunicaste aos teus seguidores, ao público, mas desta vez tu decidiste levar a tua gestação de uma forma aberta. O que é que mudou? O que é que te fez mudar? Bom, a primeira vez foi uma surpresa para nós, sofremos muito, eu e meu marido, para ter a nossa vitória. Então, levamos aquilo como um momento sagrado. Vamos viver em 7 chaves, vamos viver esta gestação e só depois, foi depois de 1 ano, eu fiquei grávida, foram 9 meses, mas um tempinho para as pessoas conhecerem o rosto da nossa bebê. Então, foram 2 anos praticamente a viver uma coisa muito nossa. Foi um momento mesmo de família e até as pessoas da família, algumas, conheceram a Vitória muito depois. Okay. E desta vez eu disse-me toda convencida que eu quero viver tudo, eu quero mostrar aos meus seguidores, quero mostrar às minhas seguidoras que ainda não têm filhos, que é possível, que eu sofri a primeira vez, mas desta vez estamos aqui de novo. Onde, minha querida? Eu fiquei arrumada, eu estou arrumada, tudo que eu desenhei, conteúdos que eu queria fazer, não consegui fazer. Sério, nem 20%.
não estou a fazer nada daquilo que eu queria fazer, porque está a ser super desafiador mesmo, está a ser muito complicado para mim. Foram 3 meses e meio primeiro, aqueles meses chatos, vivi tudo aquilo. Comia muito pouco, os cheiros deixavam-me mal, ficava cansada. Até hoje, eu vivo cansada todos os dias. Sempre perguntam como é que estás? Estou cansada. Ai, meu Deus. Então, eu vivo assim, eu gosto muito de dançar, tento dançar também, mas Nada. não estou a conseguir. Então, está a ser muito diferente. A primeira vez que Deus disse, minha filha, viva levemente, mas da próxima vez, prepara-te. Então, eu agora estou a sentir. Mas o que é isso que Deus faz conosco, mulheres? Não sei. Eu, sinceramente, gostaria de ter uma oportunidade de pôr Deus aqui. Deus, explica-nos. Como, por que esse desafio? São aquelas situações da fase inicial, enjoos, mal-estar. Às vezes há umas que comem areia, outras comem coisas estranhas, arroz cru. Depois chega a outra fase, bebê cresce, dizem que o útero cresce ao tamanho de uma bola de basquete, né? Sim. O nosso corpo transforma-se totalmente. São muitos. É mágico, sim, mas é muito desafiador ao mesmo tempo. No dia do meu parto, eu disse à minha irmã, tenta registrar tudo, né? Que vai acontecer. Eu quero ver depois o que é que vai acontecer, como é que eu estava e tudo mais. Minha irmã tentou, mas ela de tão nervosa que estava. Há momentos que ela não registrou, mas ela mostrou eu entrar para o hospital, depois não teve mais acesso. E lá dentro era eu e a minha mãe e a equipe médica, né? Então foi doloroso. Cada gravidez é uma gravidez, sim. Não estamos aqui, eu não estou aqui para assustar, mas minhas queridas, dói. Assino embaixo. Dói. Fecha, tapa os ouvidos. Não, dói de verdade. Eu até falei com uma enfermeira que estava na equipe da minha médica. Eu procurei saber dela quando fui fazer o último CTG. Como é que é? O que é que vai acontecer? Ela disse, minha querida, vais rebolar. Eu amei aquilo. Porque ela falou a verdade. Há mulheres que não sentem realmente, não sentem absolutamente nada, sim. Mas eu senti, eu tive trabalho, foi das 19 até as 4h47, foi quando a Vitória nasceu. E quando a Vitória sai, comecei a rir de mim mesma. Porque quando a bebê sai e está nas mãos da doutora, eu comecei a rir, tive uma crise de riso mesmo, a dizer, mas o que é que estava a acontecer? Logo que ela saiu, não senti mais nada. Eu é que liguei para o meu marido para dizer, já nasceu. Ele conta até hoje. No dia em que sentar consigo, vai dizer que no dia em que eu liguei para ele, ele ficou assustado. Porque eu estava a falar numa boa, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sofri. Foi normal, graças a Deus. E deixe-me só ser sincera que desta vez eu te disse à minha médica no início, quando descobri que estava grávida, eu pedi uma cesárea. Ai, não, família. Pedi cesárea, ela disse não, meu marido também não, então eles não querem, mas até hoje, de verdade, eu pensei muito nisso e já estou a começar até a mudar, mas lá no fundo... Vânia, tu sabes e tens a experiência que cada gravidez é uma gravidez. Desta vez, quando eu chegar, vai deslizar. Não vai, né? Como vês... Sim, de vez em quando, mas é por isso que as nossas mães no 4º, 5º, 6º filho, a minha mãe já ia sozinha à maternidade, pegava o enxoval e ia. Sim, minha mãe não avisava. Então eu vou. Não vai ser nada. Não vai ser nada. Não vai ser nada. Afinal. Não vai ser nada. A Joaquina também há de vir nos contar aqui, não vai ser nada. Olha, não vai. Nós estamos quase no fim da nossa conversa. Eu vou pedir que cada uma deixe aqui, em forma de considerações finais, o que é que a maternidade representa, do outro lado não tiveram a oportunidade, e o que é que vocês acham também deste desafio de criar e educar filhos.
principalmente as mães que têm meninos, eu gostava de ouvir aqui um pouco mais de meninos, como é que vocês estão a criar os vossos meninos num contexto em que nós vivemos, que vemos muita violência contra mulheres, vemos homens a matarem mulheres, homens a desrespeitarem mulheres, como se não tivessem vindo da barriga de uma mãe, como se não tivessem mãe. Depois esta questão de muita divisão de responsabilidades que deixa os homens completamente fora da realidade da mulher. Por exemplo, ela estava a contar que a médica disse que o marido tinha que ajudar a cuidar. Mas há homens que quando vão queixar a mãe em casa, a sogra vem zangar. Não, meu filho não tem que fazer isso, é coisa de mulher. Há situações, há vários testemunhos desses que os sogros ou familiares, quando chegam em casa e encontram o homem a fazer uma tarefa supostamente de mulheres, aquilo é um assunto, é um escândalo. Então, como é que nós estamos a criar os nossos filhos depois de termos tido essas experiências todas? Nós somos as mães da nova geração, né? Esta geração que queremos transformar a sociedade. Então, gostava de ouvir um pouco a opinião de todas vocês. Emília, olá, tu és mãe de 2, uma menina e um menino. Qual é o desafio de criar dentro da mesma casa um rapaz e uma rapariga? Se fazes alguma distinção entre as responsabilidades e direitos dos dois, como é que tem sido essa experiência para ti? Boa tarde, eu sou a Emília Josefa e sou mãe de uma menina de 9 e um menino de 5. Sou mãe solo há 9 anos, dos 2. Primeiro dizer que eu queria ter os meus filhos, falo de sexo, eu queria ter primeiro uma menina e depois um menino. E Deus me deu assim. Primeiro, cuidar de filhos sozinha é extremamente complicado. Eu costumo dizer na minha família que eu sou uma mulher muito especial, extremamente especial. E não gosto muito que as pessoas identifiquem as mães solo como mãe e pai. Porque eu sempre digo às pessoas que eu nunca serei mãe e pai. Deus não foi maluco quando criou homem e mulher para serem pais. Eu nunca vou conseguir substituir a presença do pai dos meninos na vida deles. Eu faço a minha parte. Por maior dinheiro que eu tenha, por melhores condições que eu tenha, esse vazio eu nunca vou conseguir preencher. Cuidar de menina e menino na mesma casa, gente, é extremamente complicado, mas é muito prazeroso. O meu filho é o mais mimado. Eu sou mais ligada ao meu filho do que a menina. Eu gosto dos dois, amo os dois, mas o menino é muito mais mimado e a menina não, é mais independente. E dizem que é por ser menino e ser mais novo. Vou começar a falar dele primeiro. O meu filho, por ser extremamente mimado, ele está sempre na minha saia. Mãe isto, mãe aquilo, mãe não posso sair contigo. Mãe, essa roupa eu não gostei. Ele é muito machista e tem personalidade forte. Ele não aceita ouvir de qualquer maneira. Tem que sentar com ele, explicar. Então, eu estou a ensinar o meu filho a cuidar da irmã. Porque se ele cuidar bem da irmã, se ele tiver respeito por mim, ele vai cuidar bem da esposa, vai cuidar bem das filhas futuramente, por mais que eu não esteja. Porque nós não sabemos o amanhã. Então, eu ensino a ele como se dirigir à irmã, como se dirigir a mim, como falar com a avó, como falar com as tias, como lidar com mulheres, o respeito que ele tem que ter. Primeiro, a começar do bom dia, posso entrar, posso falar, não é só confusão. Então, ele, por ser mimado, às vezes quebra um pouco as regras. E quando eu repreendo, ele chora. Chora, dorme no chão. Eu deixo, eu digo, não vais morrer, não. Fica à vontade. Ele acaba de chorar, diz, mãe, já acabei. Senta. Então, eu tive muita dificuldade. Primeiro porque os meninos são diferentes. O comportamento é diferente. Eu pensei que as duas crianças iam tirar de letra. Eu já cuidei de muitas crianças, mas a experiência na primeira pessoa foi diferente. Então, o meu filho é amigo da irmã, às vezes. Às vezes ele pergunta, mãe, por que não me disseste que eu ia ter irmã? Então eu me pergunto, como é que eu ia lhe dizer se ele foi segundo a nascer? Então eles discutem muito às vezes porque os dois querem estar no meu colo, eles já são grandes, eu digo, vocês já são grandes, vocês não são bebês, como é que vocês dois querem estar no meu colo? Mas eu tenho que fazer o possível de dar amor aos dois na mesma proporção, para eles entre si não ficarem a pensar, mas mãe, acho que gosta mais dele, ou gosta mais de mim.
O meu filho tem respeito e muitas vezes dizem, esse aí foi criado por uma mulher, então vai ficar uma mulherzinha futuramente. Não, não vai. O meu filho é muito homem. E ele diz, mãe, eu não sou bebê, eu sou menino de homem. Eu digo, sim, és menino de homem e tens que cuidar da tua irmã, tens que cuidar da mãe. E ele cuida. Mãe, essa roupa hoje não está bem. Mãe, hoje estás triste. Vou te abraçar. Mãe, ele é muito gentil. Além de ser mimado, ele é muito fofo. Muito. Então, eu acho que mais do que só darmos miminhos aos meninos, nós temos que preparar as crianças para o amanhã, para a vida. Eu fui criada nesses termos. Eu fui criada para a vida, não para estar ali a sentar-me, vitimizar. Quando eu percebi que eu seria mãe solo pela primeira vez, eu silenciei a minha voz de dentro, silenciei as minhas expectativas. E eu disse, vamos em frente. Já cuidei de muitos, não vai ser difícil com a minha filha, mas foi difícil. Nada impacta mais a vida de uma mulher como a maternidade, principalmente pela primeira vez. Então, foi muito complicado. Eu precisei de apoio, não falo de apoio financeiro só, precisei de apoio emocional do pai dos meus filhos. E eu nunca tive, até hoje que estou a falar, nunca tive. Aprendi a conviver com esse vazio. Não porque alguém pode vir e ocupar, não. Ninguém pode vir e ocupar. Ouvi muitas coisas, muitas. De, mas por que fizeste 2 filhos com aquela pessoa? Não sabias que ele era assim. Mas tu ainda não casaste, estás a fazer filhos na casa da tua mãe. Porque isto, por aquilo. Eu recebi julgamentos extremamente contundentes e recebo até hoje. E está tudo bem. Eu não sou uma pessoa que vive de aparências. Nunca. E sou que nem a Vânia. Para as pessoas se dirigirem a mim, tem que pensar 2 vezes, porque eu respondo na hora. Principalmente quando se trata dos meus filhos. Eu não quero ajuda de ninguém, não quero opiniões de ninguém. Eu não preciso de pessoas que vêm falar da minha maternidade, porque eu sei o que senti. E as pessoas não sentem as coisas da mesma maneira. Eu senti assim, a Joana vai sentir de outra maneira, vai ser leve para outra pessoa. Para mim não foi leve no início, está a ser leve agora. Eu estou a colher a maternidade agora. Mas foi difícil, muito difícil. E tive uma rede de apoio extremamente extraordinária. A minha família, a minha rede de apoio começou da minha mãe, do meu pai. Essas pessoas foram extremamente essenciais para que eu não caísse. Eu olhava para o céu e dizia, Deus, e agora? Como vou amamentar? Mas o pai também está onde? Mas como vou fazer? Aquelas pessoas me apoiaram muito, me apoiam até hoje. O meu pai já não está, mas ele fez um muito bom trabalho. Então, é muito importante que tenhamos que baixar as expectativas em algum momento, sentar conosco os mesmos, conversarmos conosco os mesmos. Está a acontecer isto, eu preciso viver isto, porque eu tenho que viver isto. E reparem que muitas vezes a maternidade, aparecem muitos julgamentos, muitas pessoas querem te ensinar muitas coisas, mas ninguém senta contigo para te perguntar como é que tu te sentes. Como é que tu estás? O que é que tu precisas? Então, educar filhos, gente, é muito complicado. Eu costumo dizer que a maternidade é uma escola sem diplomas. A gente é mãe só. E nem tem manual, né? Sim, não tem manual de instruções. Eu educo os meus filhos, diga-se de passagem, muito bem. E treino a eles para o amanhã. Olha, isto não podem fazer. Choram, não choram, eu deixo. A avó tenta mimar. Mas eu deixo, há de acabar de chorar. Eu também chorei. E muitas vezes, durante a minha maternidade, os meus filhos choravam e queriam a mim. Eu chorava, eu também queria a minha mãe. Mas eu não podia chorar e dizer, mãe, eu quero a ti. Não podia. Eu tive que lidar com isso. E lido com isso até hoje. E está tudo bem. Então, não se pressionem. Se for preciso chorar, sentem, chorem, gritem. A maternidade é assim. Ninguém tem que nos dizer, não pode ser assim, porque tens que casar, porque tens que ter um namorado. Gente, eu costumo dizer que eu estou muito melhor que muitas mulheres casadas, com parceiro em casa, mas que cuidam dos filhos sozinhas. Então, é sobre isso. Uau, Emília. Foste muito profunda. Em algum momento fiquei com os olhos cheios de lágrimas, porque tocaste em aspectos muito fortes. E nós, como mães, não tem como não ficarmos sensibilizadas, né? Falaste da questão da educação, esta questão de mãe solo, os desafios, tudo isso é muito...
enfim, é um desafio mesmo, né? Muito obrigada por levantar este ponto. Por acaso eu estava a falar aqui da questão da educação, mostraste claramente que tens uma educação muito rigorosa, mimas, mas também muito rigorosa como mãe. A Emília mostrou essa rigorosidade, mas também o amor de mãe. Mas hoje em dia fala-se muito acho que é educação positiva, né? Que tem que sentar, tem que dialogar, né? Esta coisa toda da modernidade, que não se zanga com filhos, que não se repreende, não se põe de castigo. Tem as conversinhas, fala-se não sei se o nome é este que se fala de educação positiva. Tu que és mãe de 3, como é que tem sido o teu processo de educar os teus filhos? Bom, eu tenho uma experiência um pouco diferente, não é? Porque os meus filhos, eles têm diferença de 2 anos. Ok. Então, nós nos apercebemos que o nosso segundo filho, ele imita tudo o que o mais velho faz. Se o mais velho dança, ele vai dançar. Se o mais velho sorri, ele vai sorrir. Se o mais velho corre para ali, ele também vai seguir. Então, vimos uma oportunidade de educar todos eles através do mais velho. Isto é, se o mais novo imita quando o mais velho fala, então nós vamos pressionar o mano, que ele é o exemplo. O mais novo olha para ele como um exemplo. Então, tem sido uma experiência boa. E nós temos investido mais neste tempo, porque ainda são pequenos todos eles, temos investido mais no mais velho, no comportamento, saber estar e ser no mais velho. Então tem sido muito fácil, tanto que o mais novo está com 2 anos e ele já fala muita coisa, já sabe estar, boa tarde, saudar, desculpa mãe, peço isto por favor, mas nós não chegamos de estar lá a ensinar. Pois. Foi através do mais velho que nós ensinamos e queremos que a bebê também que está aí vai seguir na onda dos manos. E também temos educado a eles de forma a saber respeitar, sendo rapazes, saber respeitar as mulheres. E ensinar a valorizar. O meu filho às vezes me emociona, ele, mãe, estás muito bonita. E eu paro, olho, sério, muito obrigada, filho. Então, sim, eles têm sido mesmo uma grande bênção e muito obrigada. Olha, já agora vou pedir-te para fazer as considerações finais. Gostaria que deixasses uma mensagem para as mães que nos assistem neste momento. Acho que tu, como mãe de três filhos, tens muito a dizer, uma mensagem de esperança para aquelas que vão começar, como a Joaquina e tantas outras pelo mundo. Em jeito de considerações finais, eu vim dizer assim, mulher, muita força, levanta e encara a maternidade como uma bênção, como uma honra, como um privilégio que Deus deu somente a nós, de gerar uma vida, de criar e de dar encaminhamento. Então, que encarem a maternidade com muita força, com muita fé e busquem muita sabedoria em Deus e não nas opiniões alheias. E muito obrigada. Muito bom. Obrigada, Anja. Joaquina, tu estás a iniciar essa jornada da maternidade, és muito jovem. O que é que te desafia? Eu gostaria de saber o que é que se passa na tua cabeça, em como é que tu queres educar o teu filho ou a tua filha um dia, se já começaste a pensar nisso, se tens algumas referências que gostarias de usar na educação do teu filho, da tua filha. Na verdade, ainda não pensei como quem diz, mas tenho sim como referência alguém que eu digo sim, essa pessoa vai fazer alguma diferença na vida do meu bebê, que essa pessoa por acaso escolhemos como madrinha do nosso bebê, que é a prima do meu noivo. Ela é como a Emília, ela é muito mimosa e é muito dura. É aquela que diz vem, depois diz não. Então ela eu olho para ela como dizem que madrinha é segunda mãe de um bebê. Então, eu olho para ela como aquela pessoa que eu digo, se eu não estiver, ela vai cuidar bem do meu filho ou da minha filha. Por quê? Porque ela tem aquela garra
ela consegue colocar limites, consegue colocar as coisas na linha como devem estar. O meu parceiro também é um... Ih, meu Deus. Como falar daquele jovem sem falar daquele jovem? Uau! Meu parceiro é o parceiro. Uau! Minha sogra, minha mãe, eu estou rodeada de pessoas maravilhosas. Eu sou muito mimosa. Boa! Na minha gestação, eu choro por tudo e nada. As pessoas dizem, não, é uma fase. O bebê está a virar. O bebê, eu não, está doendo. Eu sou muito mimosa. Mas estão sempre ali a dizer, não, vai ficar tudo bem. Não, você é forte, não. E é sobre isso, é sobre estar com pessoas que te acolhem, com pessoas que te fazem sentir bem. É um jeito de fecho. Eu quero agradecer primeiro a Vânia por ter me dado não a oportunidade de estar aqui, mas a oportunidade de receber experiências e de partilhar experiências no momento com a V. É um movimento maravilhoso. Agradecer também a Lima por ter nos recebido tão bem, a produção, para não deixar de lado. Agradecer à mãe, que logo de início nos mostrou que ser mãe é ser mãe. Agradecer em especial ao meu parceiro. Ele tem sido um parceiraço. Ele tem sido... Aqui, quando dizem que para estar bem, você tem que estar rodeada de pessoas de bem. Falam daquele jovem e da família dele. Uau! Eu costumo a dizer, eu não estou... As jovens de hoje em dia costumam dizer, não, é só estar no lar. Eu não estou no lar. Eu estou numa família. Uau! Minha mãe o coração da minha mãe não dói em saber que essa está ali. Porque ela sabe que ela saiu dos meus braços, foi para baixo de uma outra mãe. Minha sogra é minha mãe, não é minha sogra, é minha mãe. Eu digo e repito, ela é mãe de 2 meninos. Então ela recebeu-me como uma filha. E ela trata-me como uma filha. Eu não sou nora daquela senhora, nego, não aceito. Eu sou filha daquela senhora. Então, muito obrigada a todas. Eu vivi experiências incríveis. Espero voltar para aqui como plateia, como não sei o quê. Mas espero voltar. Eu sou muito espontânea. Então, muito obrigada, gratidão. Obrigada mesmo. Levo todas vocês no meu coração. E obrigada. Que lindo, Joaquina, tu estás a viver esta primeira maternidade com tanto amor à tua volta, porque nós acredito que tu, principalmente, que lidas muito com mulheres grávidas, tantas mulheres a viverem momentos difíceis na gravidez, que não têm acolhimento do parceiro, de família, os desafios com a sograria. Então, é bonito ver essas experiências de sogras que acolhem, famílias que acolhem, os companheiros que vivem a gestação, vivem a paternidade, na sua plenitude. É muito bom olhar para ver como é que se chama teu companheiro? Samuel. Palmas para ti, a sogra, também toda a família. Muitos parabéns mesmo, por mais que Deus que multiplique mais e mais famílias dessas no mundo. Vê. E tu? Em forma de fecho, e o que é que tu visualizas para os teus filhos em termos de educação um dia? Uau, mãe de 5, meu Deus, eu fui abençoada. Tenho os 3, os manos, né? Da Vitória e o Júnior agora. Incríveis, as mães que deram-me esse espaço para ser esta mãe, essa segunda mãe abençoada. Eu aprendi muito. Nova aquela guerra, porque há muitas mulheres que infelizmente não têm esse espaço. E eu já conversei com tantas que tanto dizem, quando chega final de semana, o homem tem que sair, ou vai passear com a criança, ela fica em casa. É um bocadinho chato viver isso, porque muitas até... Outras conseguem ter os seus filhos e outras não conseguem ter os seus filhos. Então, aquele momento que elas deveriam ter a oportunidade de viver um momento mãe, elas não conseguem por conta de outras mães, é muito doloroso. Então, para mim foi diferente. São 3 crianças que eu encontrei na vida do meu marido, cuido com muito amor, ensinaram-me a ser esta mãe maravilhosa que eu estou a ser com a Vitória.
E com o Júnior também será assim. Eu até queria uma surpresa, né? Eu não estava muito preocupada em saber o sexo. Eu sempre dizia a Deus, desta vez que seja feita a sua vontade. Porque a minha o Senhor fez. Porque Ele fez. Amém. Eu declarava, eu dizia, eu quero uma menina baixinha, que fala muito. Vitória é baixinha, fala muito, dança muito, é a vontade. É tudo aquilo que eu desenhei. Então, desta vez, eu disse, Deus, que seja feita a sua vontade. E fizeram-me uma surpresa, a minha médica esteve envolvida, logo fiquei a saber que é um menino, muito obrigada a Deus, mãe de 2, já tenho 3 meninas e 2 rapazes, já sou abençoada. Muito abençoada. Então, queria mesmo tocar nesse ponto, porque muitas mulheres vivem isso do outro lado, não têm a oportunidade de viver esta rede de apoio com as ex-mulheres dos seus parceiros. Então, há muita rivalidade sem necessidade que nós temos que parar de trazer, porque os nossos filhos sofrem, os nossos filhos veem esse comportamento de todos nós como adultos. Então, vamos tentar mudar isso. É um exercício. A Lima já recebeu várias mulheres a tocarem nesse ponto. Eu acho que nós sempre temos que estar a tocar para ver se alguma coisa muda. E é isso. Para quem é madrasta, que seja uma boa madrasta. Para quem é mãe, que respeita aquela madrasta. É a nova esposa do seu ex, então não há necessidade. E a minha rede de apoio toda, estou grávida neste momento, já sinto aquele amor, aquele mimo. Estou rodeada de muita gente boa. Minhas cunhadas, meus pais, sogros, todos eles receberam a notícia muito bem e estão todos ansiosos para receber. Não sabemos se será este ano, próximo ano, mas virá com muita saúde e vai deslizar na maternidade. Amém. Vai deslizar. Vânia, para fechar, uma mensagem para as mães que nos assistem. Bom, primeiro para aquelas mulheres que ainda não têm os seus filhos, tanto nos questionamos por que ela já consegue já tem 2 e eu ainda não tenho. Vamos evitar fazer perguntas que nós mesmas não temos as respostas. No momento certo vai acontecer e se não bateu a sua porta ainda, viva o seu casamento, porque muitas vezes muitas mulheres distraem-se. Deixam de cuidar do seu marido porque estão focadas em querer ter filhos. És casada, estás noiva, vives com o teu parceiro, é um homem maravilhoso. Tenta esquecer um bocadinho esse assunto de filhos, que não deixa de ser importante, mas foca-te no teu casamento. Dá muito de si, porque quando chegarem os filhos, minha querida, vai recordar deste momento. Vai recordar. Então, vivam um dia, vivam outro e sejam felizes, assim como vocês são. Amém. E sejam gratos também, acima de tudo. Beijinhos ao meu esposo, que também é um super pai. Incrível. Pai de 5. Que desta vez, eu não sei se é pelo sexo, que na Vitória ele foi muito mimoso. Agora está muito pro light, muito... Mas não deixa de ser pai. A nossa querida Emília esteve a dizer que... ou foi a Maria? Disse que quando tu vais à consulta, há muitos que perguntam, e o pai? Está o pai. Onde é que está o pai? Como? O pai trabalha. Eu estou aqui, sou mãe, então eu tive também um e outro momento desses, mas pronto, nós as mulheres é que sabemos o que está por detrás. O importante é saber que tu tens o teu parceiro, ou se tu estás a seguir sozinha, e a vida segue. E vamos parar de julgar a história das outras mulheres, né? Vamos respeitar e que Deus abençoe a todos. Amém. Emília, as tuas considerações finais de tudo que tu ouviste sobre a maternidade aqui partilhado, as tuas experiências, uma mensagem que tu queres deixar para outras mães, em particular aquelas que vivem os mesmos desafios que tu vives, que já viveste, estão eventualmente a iniciar um processo de mãe solo agora ou estão na caminhada? Bom, eu ia dizer que a maternidade são fases, né? E todas as fases, boas ou más, passam. E eu sempre digo às mulheres, é proibido desistir. Então, muitas coisas nós vamos pensar, mas por que está a acontecer isso? Isso tem que te acontecer. No momento tu não vais entender, mas depois tu vais perceber que, uau, Deus afinal estava a capacitar-me para isto. Então, não esperem retorno da maternidade, não esperem coisas em troca, não esperem prendas.
Não cuidem das crianças, já pensa que eu estou a cuidar hoje, amanhã eu hei de ter resultado. Não. A maternidade não é sobre isso. A maternidade é amor incondicional constante. Se acontecer algo de bom lá frente, boa. Se não acontecer, está tudo bem. Não se cobrem muito, não se esforcem tanto para agradar pessoas. Cada uma sabe como está a ser para ela aquele momento, aquela fase. Então não desistam, não é um bicho de 7 cabeças. Dói sim lá na maternidade, mas depois é tudo muito leve e cada pessoa é uma pessoa. Eu não posso falar de outras mães, porque eu não sei o que elas estão a sentir, o que elas estão a passar. Então tudo são fases, todas as fases passam, não desistam, continuem a caminhar, que estão a fazer um bom trabalho, não aceitem que vos digam o contrário. Muito bom. Falando da educação dos filhos, tendo um mais velho com 10 anos e o segundo com 7, e sendo meninos, já estamos numa fase desafiadora. O menino já está na pré-adolescência, então nós já começamos a falar de tudo e menos nada, tanto que já começamos a falar até sobre as drogas, sobre o álcool, sobre o namoro, porque ele já veio da escola e me disse que ele tinha uma namorada na escola e que estava muito feliz porque deram um beijinho na testa. Então começamos a sentir a necessidade de falar desses assuntos todos. E queria também falar do outro lado da moeda, porque a Emília e a outra estiveram a falar sobre ser mãe solo. E graças a Deus eu tenho o meu esposo comigo e ele tem sido um super pai. E acho muito interessante a forma como nós trabalhamos para educar os meninos, com relação aos cuidados que eles devem ter com as mulheres. O meu esposo, ele é extremamente carinhoso e ele sempre dá beijinhos na presença deles. Quando ele sai de casa, dá beijinho. Quando ele volta, dá beijinho. E os meus filhos fazem o mesmo. Sempre que eles vão à escola, eles chegam, dão beijinho na mãe. Quando voltam, fazem o mesmo. Então, eles tendem a imitar tudo que o pai deles tem feito. E eu acho que isso já ajuda muito. Não precisamos estar a falar o que eles devem fazer, mas eles podem ver o que o pai faz e vão imitando. Agora que temos a menina em casa, eles já conseguem perceber que, olha, a forma como nós vamos brincar com o menino, porque são gêmeos, não é da mesma forma que nós vamos brincar com a menina. A menina está ali da hora encher de beijinhos, porque é nossa princesa e tudo mais. Com o menino estamos ali, Spider-Man, você é Batman, aquela coisa. Então eles já conseguem diferenciar essa coisa toda. E está a ser uma experiência muito boa. Apesar de estarmos nesta fase também de desafio por conta da idade dos outros, né? Uhum. E é o poder do exemplo, né? O que estavas a dizer sobre o beijinho. Sim, exatamente, o poder do exemplo, sim. E uma mensagem para as mães que te estão a assistir. Uma mensagem para as mães. Eu também gostava só de acrescentar o que estavas a falar sobre aceitar. Eu acho que é muito importante nós aceitarmos a maternidade. Por conta de todas as transformações que nós sofremos. Por exemplo, se agora eu estou com os bebês de 3 meses, eu não vou querer fazer os penteados e que eu sei que não vou conseguir ter esse tempo de ficar no salão. Por exemplo, agora eu fiz mais tranças que eu sei que são práticas. Vou tirar 2 horas para fazer as tranças, mas posso ficar 1 mês a fazer lavagens em casa. Então, eu aceitei a ideia de ser mãe e vou fazendo tudo aquilo que vai me ajudar e estar também a cuidar dos bebês. Então, é sobre aceitar a maternidade. É uma boa forma de gerir o tempo, sim, essa estratégia que tu usaste. Sim. Ficas 2 horas no salão, mas ficas 1 mês inteiro sim, com o cabelo preparado. Exatamente. E também esta coisa da aceitação, acho que é também tentarmos respeitar o processo do nosso corpo. Uhum. Às vezes nos pressionamos muito. Sim. Temos bebê e já queremos postar na segunda semana toda sem barriguinha para ouvir os comentários. Ei, já estás bem. Nos pressionamos e nos pressionam. Na segunda semana eu tive que ir à faculdade para fazer um teste, mas nem foi por mal. O meu colega é jovem e ele não entende muito disso. Disse, eu disse, bebê, nem parece. Ele não está super normal. Feriu um bocadinho, graças a Deus estava com uma colega lá e disse, mas como assim? Não é logo que desaparece a barriga, isso demora um tempo.
Mas o triste é quando são as mulheres a fazerem esse tipo de comentários, porque elas sabem o que acontece. Não, os homens também têm que aprender a respeitar. Exatamente, porque senão vão sim. chegar em casa a falar isso com as suas as próprias esposas, esposas. exatamente, E imagina o impacto de ouvir isso do teu próprio companheiro. marido. Sim. Acaba com a autoestima. Eu sempre digo ao meu marido, tu és o primeiro exemplo do meu filho. Independentemente de eu falar, ele sempre vai olhar para ti como exemplo. Faça tu primeiro bem e ele também vai fazer. Meu filho é daqueles que termina de comer, tira o prato da mesa, despeja água, ele vai levar o pano limpa. E as avós dizem, não, ele é criança. Eu digo, não, ele vai aprender vendo. Se nós deixamos algo fora do lugar, eu sempre digo ao meu marido, por favor, devolve no lugar. Meu filho também acaba levantando, leva. Se vê alguém sem chinelos, ele vai levar chinelos. Calça, chinelo. Nós temos hábito de andar com bebedores de água. Quando vê que tu não estás a beber água, ele vai levar, bebe água. Então, faça o bem. Primeiro, como disse, as crianças aprendem pelo exemplo. Verdade. Aprendem pelo exemplo. Eu definitivamente não tenho dúvidas disso. Meu filho, definitivamente, tudo que ele faz é pelo exemplo, é porque, pelo que ele vê em casa. Meu filho ainda não tem 2 anos, mas ele já sabe varrer. Quando estamos a lavar louça, quer lavar. Quando estamos a fazer... tudo que ele diz arruma, nós dizemos, agora arruma. Os brinquedos, ele quem arruma. Ok. Então, isso é uma questão mesmo disso. Nós próprios sermos exemplo. Pois. Agora, em termos de forma de considerações finais, viva a maternidade. Uma coisa que minha mãe e minha tia dizem muito, tu já és mãe. Aceita, simplesmente, e viva. Momentos bons, momentos maus. Nem tudo é uma maravilha, mas tu já és mãe. E viva. Mesmo quando meu filho ficou internado comigo, eu não me debati. Brincava com ele, fazia aquilo, porque ele olha para mim, eu sou o mundo para ele. Ele, a primeira coisa, basta abrir porta. Mãe! É aquela alegria toda. Exato. Então, eu sou o mundo dele. Assim como o pai também é o mundo dele. É isso. Aproveita essa fase. Até ter o outro amor da vida dele, né? É a Maria. Bom, mais uma vez, é uma honra estar aqui e colher experiências de várias vertentes. Eu vou tocar em talvez 3 aspectos importantes que estivemos aqui a abordar. O primeiro é sobre a gravidez, não é? A gravidez devia ser ou deve ser uma decisão consciente de cada mulher. E qualquer que seja a decisão, independentemente de se vai seguir ou não, independentemente de se vai ser em parceria ou não, deve ser uma decisão consciente de cada mulher. E qualquer decisão que for, não importa, não há eros, eu costumo dizer que não há eros em nossas vidas. Cada decisão que a gente toma é um portal de escolha para o próximo passo. Então, seja qual for a decisão, sigam em frente. O segundo é a maternidade em si, a educação dos filhos. Eu não tenho muitos, né? É só uma, mas pela experiência que eu colhi é que nós, as mulheres em particular, não somos portais, não é? Deus nos escolheu, deu-nos a força para aguentar tudo, porque nós somos portais de novos seres que vão se formar aqui no mundo, não é? Então, se Ele nos escolheu e dá-nos essa oportunidade, nós temos de abraçar e fazer da melhor maneira possível, não é? E a melhor maneira possível de fazer isso, de pôr seres humanos nesta terra, neste planeta, que possam perpetuar e respeitar o próximo, é dando um exemplo, não é? Todas as mães tiveram aqui a falar sobre o exemplo. Então, nós, como mães, temos de ser um exemplo do respeito a nós mesmas, um exemplo do respeito ao próximo, do amor incondicional acima de tudo. Então, isso é o resumo da educação que eu acho que deve ser, não é? Terceiro, sobre a sociedade. Bom,
nós não temos como fugir da sociedade, não é? Estamos inseridas nela, não tem como fugir da sociedade. O que nós devemos fazer é trabalhar em nós, na nossa consciência e naquilo que nós queremos e acreditamos para nós mesmas, como mães, não é? Em diferentes camadas. E a maternidade, em relação à sociedade, não é uma coisa linear para todas. As oportunidades que as mães têm no ambiente rural, no ambiente citadino é diferente. Então, são estas questões todas que faz com que cada mulher, em qualquer ambiente, experiencie de forma diferente a maternidade. Então, nós simplesmente temos de ter a força e consciência de pegarmos naquilo e transformar numa coisa boa. O que é que nós queremos? Seres humanos, educados para a sociedade, que tenham força suficiente para aguentar baixos e altos, né? Altos e baixos. Porque, às vezes, nos vemos com mães que sofrem com alguns filhos, que têm alguns distúrbios, por aí em diante. Mas é sobre pegar estas questões todas e transformar numa coisa boa para a sociedade. Como considerações finais, é sobre o exemplo. Eu vou reiterar no exemplo. A minha história particular é que eu fui órfã de mãe desde os 8 anos, não é? Não vivi a minha maternidade, ou melhor, não vivi a minha infância materna. Entretanto, Deus me deu um desafio de ser mãe, e olha que Ele repetiu a história. Fui ser mãe solo, de uma maternidade que também era solo. Então, eu podia ver esta questão como, ai meu Deus, que vítima, que nada. Não fui vítima. Eu tive uma oportunidade de fazer aquilo tudo que a minha mãe não pôde fazer até os meus 8 anos, que é seguir a maternidade e taxativamente, ou pelo menos tentar melhorar. Olha, se eu tivesse mãe, gostaria que pelo menos fosse assim e acolá. E foi isso. Tudo que eu sou hoje como mulher, como mãe, foi a partir do exemplo de até aos 8 anos que eu vivi com a minha mãe. Então, é importante realmente darmos um exemplo às crianças. Um exemplo às crianças, de educar as crianças, não para nós, mas para a sociedade. Nós somos portais, não é? Que vamos pôr seres no mundo e devem ser seres organizados, de consciência boa, com respeito ao próximo acima de tudo, e amor mesmo. Não é? Okay. Então, a partir daí, nós podemos, sim, ter uma sociedade livre de muita coisa. Estas são as minhas considerações finais em relação Obrigada, Maria. À maternidade. Obrigada. Para fechar, a nossa mãe. Obrigada mais uma vez. Sou mesmo uma mãe abençoada, poderosa. Me deram a oportunidade de abrir a sessão e também vou fechar com chave de ouro. Para dizer que de tudo quanto falamos aqui, como mãe, antes que eu me esqueça, é Joaquina, né? Sim. Aquela senhora, a mãe do seu parceiro, tirar aquela palavra sogra. Para todas vocês, para as vossas mães, que nascem os vossos parceiros, são vossas mães. Apenas está no dicionário, mas não devem pôr mesmo, dizer, minha sogra é a sua mãe. O seu parceiro, os vossos parceiros também devem dizer para as vossas mães que não é minha sogra, é minha mãe. Voltando para a educação dos filhos, ouvi a Vânia falar de que tem 5 filhos. Parabéns, Vânia. És igual à sua Iva. Também tem filhos. Também ela tem 5 filhos. Só tem 6 filhos, porque tem 6 do marido e 6 deles. Estão de parabéns. Eu, pessoalmente, eu digo, que eu não espero que alguém diga, eu sou uma mulher de fibra. Uma mulher forte,
que sempre lutou para o bem. Educar Jane e Iva não foi fácil. Eu tive 2 casamentos, sou poderosa. Muito. Fui lobolada, casada, depois divorciei, voltei a ser lobolada, casada. E eu tenho todos os estados civis. Fui solteira, fui casada, fui divorciada. Depois voltei a ser casada, lobolada, casada, infelizmente viúva. Então eu tenho todos os estados civis. Então a minha família costuma dizer que sou Graça Machel. Diferença dela porque ela casou com presidentes. Eu apenas só tive casamentos. Então, no meu primeiro casamento, tenho um enteado. Um enteado que não chamo meu enteado, é meu filho. Esse filho até diz a mim que, mãe, só não tenho como, se fosse possível, eu trocaria minha progenitora para ficar consigo, mas não é possível. É um filho que eu acolho com amor. E no meu segundo casamento, tenho também uma menina que ela diz às pessoas, que vocês dizem que é isso de madrasta? Esta senhora é boadrasta. Então, eu tenho 2 filhos, que são meus filhos que adquiri, e criar filhos para mim não foi muito fácil com esta separação que eu tive. Acreditem que eu eduquei as minhas filhas à distância, mas são as minhas melhores amigas. Uau! Para Jane cozinhar, eu tinha que escrever num papel, filha, quando quiser para fazer um copo de arroz, lava o arroz, ponha um copo de arroz e 2 copos de água. Que era para quê? Que é para ela não queimasse. Então, para não tirar a água, porque eu disse, não, minha filha não pode queimar. Então, foi tão difícil, que o meu coração gotejava sangue todos os dias. Mas eu fiz de tripas o coração. Porque eu não sou aquela mãe que eu vou morrer na ponte, porque meus filhos, não. Porque eu já conhecia o meu parceiro. Se eu levasse as minhas filhas comigo, eu vivia onde? Em casa de um primo. É difícil você levar a tua bagagem para a casa de uma amiga. Mas eu sozinha podia chegar em Cadavânia ou na sua casa e dizer, pai, eu penso ficar um dia. Até podia me deixar ficar uma semana. Eu disse, não. Eu casei-me, construí um lar. Esse lar que é o teto. As minhas filhas não podem andar aí de um lado para o outro, embaixo do cajueiro, só para eu ter nome de que eu carreguei minhas filhas. Não. Mas não porque aquilo era bonito, mas aquilo doía-me todos os dias. O que eu consegui manter a relação com o pai delas era, olha, o saudoso pai delas também. Eu não quero aquela porta fechada. Aquela porta deve estar aberta para mim a qualquer momento. Eu cuidei das minhas filhas com amor à distância, ensinei tudo a elas à distância, até hoje, que já são mães. Então, lá no segundo casamento, tive gêmeos, rapazes, que não foi fácil também, porque eu estava habituada a educar meninas para, de repente, já ir educar rapazes. É difícil educar gêmeos. São espécies muito difíceis. Tens que ter coragem, filha, de educar aquela espécie. Eu, para levar a eles à maternidade, ao hospital, tinha que levar os 2, mesmo que um tivesse febre, eu levava os 2. Porque se eu fosse com um, eu estou a chegar em casa, o outro já tem febres. Então eu dizia aos médicos, deem a mesma medicação. E foi tão... Há momentos que foi uma graça, porque como eles são iguais, um estava com febres, mas já acolhi aquele que não estava com febres. Só me apercebi dia seguinte que fiquei com o errado. Mas para dizer que eles fizeram 29 anos no dia 18 de setembro, são saudáveis, são homens, cada um já tem um filhinho, mas não foi fácil. Eu dou graças a Deus porque eles foram meninos traquinos que fizeram tudo que uma criança faz.
mas num bom controle, consegui. Muito Quando bom. cada dia que eu acordo, eu digo graças a Deus, porque eu consegui, não estão lá no errado, que não há nenhuma mãe que gostaria que tivesse um filho para depois ir nas drogas. É verdade. E eu oro muito por essas mães que têm esses filhos desviados, que é para continuemos a orar. Amém. E para dar as considerações finais, dizer para aquelas mães que são essas minhas filhas aqui atrás, estão de parabéns. Não é fácil. Não é quem acorda e nasce a pensar que eu quero viver uma vida solitária. Então, as pessoas falam, dizem o que querem, cada um que come comida quente sempre fala, zomba de tudo e de nada. Mas vocês agarrem naquilo que é a vossa decisão. Mesmo aquelas senhoras que estão nos assistir, mães solteiras, como não, mesmo aquelas que ainda não conseguiram ter esta gestação, um dia vão ter, porque Deus deu tudo a todos, mas também não deu tudo a todos. Então, para aqueles que têm, estamos de parabéns. Para aqueles que não têm também, ficam na esperança, que a esperança é a última coisa a morrer. E que com essa tecnologia, para quem tem condições, arranja uma forma para fazer a inseminação que não deixará de ser mãe. Sim. E muito obrigada por ter tido esta primeira vinda aqui a podcast. Muito bom. E sempre que precisarem, disponham. Eu estou disponível, já estou reformada, Boa. tenho mais tempo, apesar de que quem reforma não é eu ficar só de pernas cruzadas. E só mudei de atividade. Só mudou de atividade, mas continua ativa. E estou ativa e também ouvi aqui que o que estávamos a falar é como se fosse culaia. Eu faço culaia. Desculpe eu estar a aproveitar. Não, aproveita sim. Eu faço culaia. E eu agora já não faço culaia só para as meninas. Porque os rapazes precisam muito de ouvir culaia. Ouviram, meninos? Então, os meninos, os rapazes... Já ouviu, mãe? Ele diz que nem sabe o que é culaia. É isso, é aconselhamento. As meninas, quando vão ao lar, tem aqueles maçungacatos com mamãe, que vai... Aquelas mamanas como eu, que sento, amarro capulana, sento na esteira, começo a informar ou a dizer, porque todo mundo faz sexo. Todo mundo sabe porque quando a gente casa é pelo sexo primeiro, é o amor. Então, depois é que vem o resto. Então, há muita coisa no meio de culaia que os rapazes não sabem. Então, é importante, eu agora faço culaia, mas também aos rapazes. Muito bom. Não só às meninas. É muito bom, muito importante. Muito obrigada. Obrigada, mãe Hortência. Uau, que conversa bonita, profunda, repleta de ensinamentos, de conhecimento. Eu saio daqui definitivamente enriquecida como mãe. E desejo, espero que todas aqui presentes também e todos lá em casa também aprendam. Olha, eu tenho certeza que também vão tirar algum ensinamento, alguma dica importante. Quero mais uma vez agradecer ao Baby por ter nos permitido ou vai nos permitir dar aqui uns brindes às nossas convidadas e também a Brand Solutions, que nos permitiu dar uns brindes aqui às nossas convidadas. No cenário nós temos alguns elementos mesmo ligados ao nosso tema, coisinhas fofinhas de bebê, acho que as mães aqui estão todas a babar, a ver essas coisinhas bonitas, fofas, os sapatinhos que só servem, esses são para os primeiros dias, né? Primeiro mês. Então, muito obrigada ao Baby por trazer aqui esses detalhes para tornar o nosso ambiente muito mais aconchegante e refletir o tema que nós estamos a ter. Então, vou pedir à produção que me ajude a trazer aqui os brindes que a Baby preparou para as nossas gestantes.
Sempre as mais grandes. Esta, credo que... Não, vamos... Esse tem cor de rosa, né? Ou é igual e diferente? É igual. É igual, então, por causa das cores. Ok. Como não sabemos o que a Joaquina vai ter, vamos dar. E este é para a recém-mamã. Também é um brinde da Oh Baby para ajudar aqui a acrescentar o enxoval que estão a fazer. Então, a Oh Baby tem esta particularidade, trabalham com materiais orgânicos e isso ajuda imenso aos nossos bebês. E o brinde que a recém-mamã recebeu é para a introdução alimentar. Agora a mãe já tem essas coisas todas bonitinhas, os pratos com divisão, todo o kit completo para quando o bebê começar a se alimentar. Parabéns às nossas mamães. Muita paz. Muita paz. Muita paz. Que bom. É todo branquinho. É tão bom o bebê quando nasce, está vestido todo branquinho. É ótimo. Muito obrigada mais uma vez ao Oh Baby. Também temos uma lembrança para a nossa plateia, as nossas mamães queridas aqui presentes. É uma lembrança trazida pela Brand Solutions. Não Vocês percebi? são tão fofos. Muito obrigada. Nós sabemos que as mães adoram um brinde, um presente. Falta um. Não percebi? Desculpa, este. É um bloco de nota, é um pendurador de bolsas. Aí, tá. E tem espelho para tocar o batom. Já vi que aqui todas. Não vive, né? Ótimo. Então, mãe, olha, este vai na bolsa quando vai a uma reunião ou nos colaias, já pode pendurar a bolsa para não colocar no chão. Mostra-se sentada assim. Olha, então, muito obrigada, mãe Hortência, obrigada, Yannick, obrigada, Inês, obrigada, Emília, obrigada, Maria, muito obrigada, Ancha, muito obrigada, a Joaquina, muito obrigada, Vânia, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer-vos a todas profundamente pelo vosso tempo, por estarem aqui abertas a partilharem as vossas experiências, abrirem os vossos corações. Muitas vezes não é fácil fazer isso. Então, ela é uma apoiante muito apaixonada do podcast para elas e agora já quero recrutar-vos a vocês todas também para esta caminhada, porque este programa ajuda muito a impactar mulheres. Então, todas nós temos que contribuir de certa forma e todas vocês são muito bem-vindas a contribuir. Meia volta, onde receber uma chamada da 10 ou alguma coisa, dizer, olha, venham falar disto ou daquilo. Então, ou qualquer sugestão que vocês tiverem também, nós somos muito abertos a isso. Sejam todos muito bem-vindos. Mas eu não volto, senão vão me engravidar de Então, olha, vou ter uma conversa com o Five. E a todos vocês que mais uma vez nos acompanham nessa jornada, muito obrigada. Já são quase 3 anos. Brevemente nós vamos celebrar o 3º aniversário do podcast para ela. Já é um bebê que caminha na perspectiva da se enquadrarmos aqui nesta conversa que estávamos a ter. Então, muito obrigada por todos vocês estarem conosco. Os que ainda não estão subscritos, por favor, subscrevam-se e passem a fazer parte desta comunidade maravilhosa de mulheres e homens interessados em ver o crescimento e o empoderamento das mulheres. Sigam-nos também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, estamos no TikTok, no LinkedIn e não se esqueçam, podem nos escutar através do Spotify. Obrigada a todos e até a próxima num outro cenário. Este é o último episódio que fazemos aqui, então foram 2 edições especiais, o episódio 100 e 101. Obrigada e até a próxima. Mais uma vez, obrigada a todas. Com palmas. Obrigada e até a próxima. Thank you. Vamos nos levantar, né? Agora.